Fala pessoal, então, vou pedir para vocês já deixarem o seu like, compartilharem, inscrever no membro, fazer o seu Pix, deixar a sua campanha de apoia-se. E eu só estou falando essas frases porque me disseram que o YouTube recomenda mais o seu vídeo se você fala essas frases no início. Eles têm um algoritmo, sei lá, alguma coisa do tipo, e eu estou testando para ver se isso é verdade mesmo. Na aula passada a gente começou a ver como que se faz a conversão, o quanto de calorias se cobra, né? Ou o quanto de caloria é necessário para você fazer uma mudança de estado físico da matéria. Então você está no estado físico, por exemplo, o sólido, que é passar para o líquido, vai existir um certo custo para fazer esse processo, e a gente aprendeu a calcular esse custo. Basicamente, no exemplo da aula passada, eu tenho que fazer uma correção, porque eu falei assim, eu quero transformar água. Eu falei só assim, porque eu estava com pressa, querendo terminar o vídeo, porque estava estourando o tempo. Mas a ideia eu queria converter esses blocos de gelo em totalmente gelo em água. Queria sair, então, do estado sólido para o estado líquido. Como que se faz isso? Bom, eu preciso saber o custo. Cada substância tem um custo. O da água é 80 calorias por grama. Então, esse é o custo que a água cobra. São 80 calorias para converter cada grama do estado sólido para o estado líquido. Eu preciso saber quantas gramas eu tenho que converter. Beleza? Então, no caso do exemplo, eu tinha 100 gramas, só multiplicar os dois, e aí eu vou ter o resultado das calorias necessárias para fazer esse processo. Importante, eu tenho que estar no ponto de fusão. Então, se esse gelo não estivesse no ponto onde ele muda de estado, eu não poderia fazer esse cálculo assim, eu precisaria aquecer primeiro o gelo. Eu vou mostrar alguns exemplos e aí vocês vão entender. Mas antes disso, eu queria terminar o conteúdo falando desse carinha aqui embaixo, que é o diagrama de fase. O que é um diagrama de fase? Esses valores e esses pontos de fusão que eu falei e abordei na aula passada, mostrando que várias substâncias têm uns pontos onde ela muda de estado, muda de fase, seja de sólido para líquido, de líquido para vapor, esses pontos eles dependem da pressão. Esse gráfico aqui era uma curva de aquecimento, tá? Eu só estou mostrando aqui como que ela se aquece e os momentos de mudança de fase. A gente viu bem isso. Nesse gráfico aqui, o que a gente tem é um diagrama de fases. É onde essas substâncias estão, dependendo da sua temperatura, e um novo detalhe, que é a dependência da pressão. Então, assim, a verdade é que as substâncias elas mudam de fase também dependendo da pressão que elas estão submetidas. Então, pressões atmosféricas, mas pressões mecânicas podem fazer com que essa substância mude de fase. Então, por exemplo, se eu tiver uma determinada temperatura com uma determinada pressão, eu posso estar aqui nessa região que está escrito vapor. Então, minha substância vai ser encontrada na forma de vapor. Mas se a pressão sobe, ela pode deixar de ser vapor e passar para esse estado líquido. Já se a temperatura resfriar muito, então a temperatura resfriada seria algo mais ou menos aqui atrás. Então eu posso encontrar essa mesma substância no estado sólido. Então, onde que isso atua, onde que isso aparece, né? Isso vai aparecer bastante, por exemplo, de exemplo mesmo assim para vocês, é a panela de pressão. Todo mundo sabe que a panela de pressão ela cozinha mais rápido os alimentos. O que está acontecendo ali dentro? Eu aumento a pressão e aí esse ponto que eu falei ele era referido à pressão atmosférica, que é uma pressão mais normal para a nossa atmosfera. Mas quando eu aumento a pressão dentro da panela, eu faço com que a água ferva a uma temperatura, aquele ponto de mudança de estado dela passa a se alterar e passa a ser 120. A mesma coisa acontece, por exemplo, na baixa de pressão, o fenômeno ao contrário. Então, cidades de alta altitude, a água não ferve a 100 graus, ela passa a ferver a 80. Então, isso aqui só existe para você entender que esses pontos, né, de zero, a água congela 0 graus, ferve a 100, ele é referido à pressão atmosférica, tá? E isso pode ser alterado. Por isso que dizem, por exemplo, também em filme de ficção científica, quando uma pessoa é ejetada no espaço, né, tipo aquele Among Us, se você tiver sem a proteção, é possível que a água que esteja, ela pode vaporizar
ou solidificar. No caso, ela solidifica por causa da baixa temperatura do espaço, mas se você retirar demais a pressão, ela pode ferver bem a baixas temperaturas. Então, por exemplo, acho que é Machu Picchu, o café parece que ferve a 60 graus, então o seu café está sempre morno, ele nunca vai estar quente, né? Enfim, eu tinha outra foto aqui. Ah, não, eu tinha que mostrar isso aqui. Então, esse carinha, ele está fazendo aqui um detalhe, um experimento. Tá na velocidade legal. Onde a gente vai mostrar. Ele botou esse arame aí, não sei se deu para ver. Esse arame ele está com peso, ele vai fazer uma pressão nesse gelo. E aí vocês vão ver agora. O que vocês estão vendo aí? O arame derretendo o gelo. E olha só, ele não só derrete não, tá? Ele derrete, mas assim que ele passa, ele é congelado. Ele vai mostrar aqui um finalzinho. Assim que passar por tudo, isso aqui é um arame que está fazendo pressão e está derretendo o gelo. Mas assim que ele termina de passar, a parte de trás não cai. O gelo não caiu. Porque o gelo já congelou de novo. A pressão fez ele ir para um estado de derretimento. E a pressão, assim que o fio passa, essa pressão some, ele volta a congelar. Então, isso é que é diagrama de fase, tá bom? Tá, agora vamos para os exemplos, que eu quero mostrar mais exemplos, que é para a gente entender bastante esse conteúdo. Então tá, vão aparecer 3 formas desse conteúdo para você. Ou eu vou estar diante de um aquecimento e uma mudança, então eu estou querendo mudar alguma substância de uma fase para outra. Ou vai ser na forma dessa curva de aquecimento, ou vai ser naquelas questões de equilíbrio, onde eu misturo e aí eu tenho que saber o que vai acontecer. Então vamos tentar fazer todos, tá? De uma forma bem rápida. Então aqui tem-se 20 gramas de gelo a menos 20 graus. Quantidade de calor que se fornece ao gelo para que ele se transforme em 20 gramas de água a 40 graus Celsius. Então olha só, primeira coisa, eu já estou naquele ponto de fusão do gelo, e ele não especificou aqui a pressão, mas a gente sempre considera normalidade. Então sempre vamos considerar que a gente está na pressão atmosférica. Então o gelo ele vai se fundir a 0 graus Celsius. Então esse gelo, primeiro ele precisa chegar no 0 graus Celsius. Eu vou desenhar aqui 0 graus Celsius. Ele atualmente está a menos 20. Então antes de tudo eu tenho que ver se está no ponto de mudança de fase. Não está, eu tenho que aquecer. Então depois que ele chegar nesse ponto, ele vai ser convertido em água. Então é essa região aqui, onde fica constante a temperatura. E depois ele vai voltar a aquecer até onde a gente quer, que é esses 40 graus Celsius. Eu estou fazendo esse gráfico para você ver que tem relação já com aquelas questões de gráfico. Mas eu não precisaria fazer. Eu só precisaria separar em 3 estágios. Estágio de aquecimento, estágio de mudança e depois um estágio de aquecimento novamente. Então, como é que a gente faz questões de aquecimento? Deixa eu botar aqui. Então, eu preciso escrever a equação fundamental da calorimetria para o estágio 1. Então, vou botar assim, vezes C vezes ΔT. Quem a gente quer aquecer? 20 gramas de gelo. Qual é o calor específico do gelo? Atenção a isso. O calor específico do gelo é diferente do calor específico da água. Isso quer dizer o quê? Que o gelo cobra um valor diferente para ser aquecido do que a água. Ele cobra ali menos. Ele cobra 50 centavos, de certa forma, e a água vai cobrar R$1 para subir cada grauzinho. Qual é a variação de temperatura que eu quero causar? Eu quero ir de menos 20 até 20. Então, é um aumento, é um ΔT de 20. Então, eu faço isso aqui. Então, primeiro estágio eu vou gastar 20 vezes 20, ou, na verdade, eu vou fazer 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 200 calorias. Esse foi o estágio 1, aquecer. Agora eu vou para o estágio 2, transformar gelo em água. A gente já fez um exemplo ali, mas como é que é a fórmula? Eu preciso saber quanto de massa eu quero converter. Eu preciso saber o custo, que é esse calor latente de fusão. Então, o custo para fundir o gelo. Quantas gramas? Eu quero converter tudo, né? 20 gramas vezes o calor latente. 80. 20 vezes 80. 160 calorias. E por último, eu preciso aquecer. Porque agora que eu converti todo o gelo, estado sólido, para o estado líquido. Eu saí de 0
no estado sólido, eu termino com 0 no estado líquido. Então agora eu vou para o aquecimento. M vezes C vezes ΔT. E aí eu boto 20 vezes o calor específico da água, a gente sabe que é 1, vezes o ΔT, que é de 0 até 40. Ele falou aqui na questão que eu queria, né, transformar essa água em 40 graus Celsius. Então eu vou pegar aqui vezes 40. E aí é 20 vezes 40. Dá 800 calorias. Aqui é 16 mais 2 zeros. Aqui é 1.600. 1.600 calorias. Opa. Aqui é 4 vezes 2, 8. 800 calorias. Tá certo agora. Aqui tá certo? Tá, isso aqui vai dar 2 vezes 5, 10, 200. Então, tá aí. A gente soma esses 3, 200 mais isso aqui dá 1.000. Então, total, 2.600 calorias. Então, esse foi o custo total para fazer esse processo aí. A gente vem aqui, marca a letra C. Beleza? Tá, segunda forma de cobrar esse conteúdo. O gráfico a seguir mostra uma temperatura de 20 gramas de um líquido inicialmente a 0 graus Celsius, em função do calor por ele absorvido. Então, isso aqui é a quantidade de calor que ele está absorvendo. Então, eu fui lá registrando. Sabe-se que o calor específico do líquido é de 0,6 calorias e o calor específico da fase gasosa é de 1,5. Então, ele tem um calor específico para o líquido e um para a fase gasosa. Ok? Tranquilo até aí? Parecido com a questão anterior. Qual a quantidade de calor necessária para o líquido atingir a temperatura de ebulição? De ebulição? Então, a gente tem que vir aqui e achar a ebulição. A fase de ebulição, então, se eu estou no estado líquido, aqui eu estou aquecendo. Então, aqui a região 1 é o aquecimento. Quando chega aqui, aqui é a temperatura de ebulição. Ele quer esse calor aqui, ó. Quer saber esse valor. Quanto que é a quantidade para eu chegar até ali. Então, se eu estou chegando até ali, eu tenho que aquecer. Eu comecei no 0. Então, ele quer saber o seguinte. Ele quer saber, letra A, vou botar aqui. Ele quer saber a quantidade de calor e é de um aquecimento. Então, se é de aquecimento, é aquela fórmula. MC ΔT. Sempre que for aquecimento, vai ser essa ou a de capacidade térmica. Tá. A massa que eu tenho são 20 gramas de um líquido. Então, de novo, 20 gramas. Qual é o calor específico na fase líquida? Ele botou ali, ó, 0,6. Tá aqui, ó, 0,6 do líquido. E qual é o ΔT que eu quero causar? Eu quero ir do ponto 0 até o ponto 80. Então, é um ΔT, um aumento, vou botar direto, de 80 graus. Então, eu multiplico esses três caras, isso vai dar 6 vezes 2, 12, vezes 8. Aqui é 0,6, mas aí eu tiro 10 do 20, enfim. 12 vezes 80. Então, isso aqui dá 96. 16, 80, 96 mais 0. Então, dá 960 calorias. Então, essa é a letra A. Qual é o calor latente de vaporização? O que é calor latente de vaporização? Primeiro, eu tenho que saber. É esse L aqui que aparece nessa fórmula aqui. Ó. M vezes L. Tudo bem? Tá. Agora, o que ele significa? Ele é o custo para transformar toda a minha substância. Beleza. Onde que está acontecendo isso nesse gráfico? Eu olho aqui, ó, nessa região onde não tem alteração de temperatura. Eu sei que ali eu estou mudando de estado, do líquido para o gasoso. Então, ele quer saber qual foi esse valor de L. O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a quantidade de calor que eu forneci e quanto de massa eu converti. Então, quanto de massa eu tinha? 20 gramas. Então, eu boto isso aqui, ó, 20. Repito o L. Qual foi o calor que eu precisei fornecer para esse cara, para ele converter tudo? Então, eu saí daqui de uma região de 960 calorias e ele foi até 2.960. Então, daqui para lá, quanto que foi fornecido? 2.000 calorias. Conseguem ver? Então, eu acho que, se você perceber aí,
a gente teve que fornecer, para transformar 20 gramas, 2.000 calorias. Passa a dividir, eu vou obter esse calor latente de vaporização. 2.000 sobre 200, corta, dá 10. Isso vai dar 10 calorias por grama. Então, essa substância custa 10 calorias. 10, acho que é 10. 10. Então, 10 calorias por cada grama convertida. É isso que vai ser esse calor latente de vaporização aí. E a temperatura correspondente a essa parte aqui, ó, quando ele recebeu essa quantidade inteira aqui de calor. Então, como que eu vou determinar essa temperatura? Já estou na região 3, região de aquecimento. Volto para a minha fórmula. MC ΔT. Quanto de ΔT eu tive aqui? É o que ele quer saber. Ele quer saber a temperatura final. Mas eu sei a inicial? Sei. Então, ele quer uma temperatura final menos 80. Quanto de calor foi fornecido? Aí eu tenho que contar aqui, ó, de 2.960 a 4.160. Então, eu abro a calculadora aqui rapidinho. Deve dar 4.800. 2.960 menos 4.160, 1.200. Muito bom, errei. Então, eu sei quanto de calor foi fornecido. Foi 1.200. Então, eu boto 1.200 aqui. A massa, 20 gramas. Qual é o calor específico? Ó, lembrando, eu estou nessa terceira região. É a região do vapor. Então, essa fase é a fase gasosa e ela tem um custo diferente. Não é aquele 0,6, é 1,5. Então, é 1,5. E isso aqui dá... Repito, TF menos 80. Então, vamos multiplicar tudo isso. 1.200. Esses caras aqui multiplicando dá 1,5, 20 vezes meio dá 10. Isso aqui dá 30. TF menos 80. E agora passa dividindo. Isso aqui vai ficar 1.200 sobre 30. E esse TF vai ficar TF menos 80. Então, isso aqui dá 120 sobre 3. 40. E aqui é TF menos 80. Esse menos 80 passa para lá somando. Então, a temperatura final vai ser 80 mais 40. E isso, finalmente, 120 graus. Tranquilos? Então, vamos ver se dá tempo de mais uma. Dá mais tempo a última, tá bom? Então, olha só. A última é quando eu misturo mudança de fase com equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, lembra que a gente tinha que fazer uma relação de somar os carinhas, né? A soma de todos os calores, todo mundo é misturado, a soma de tudo tinha que dar 0. Então, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Q1 mais Q2 igual a 0. Tá, então eu vou ler para vocês. Uma garrafa térmica de capacidade térmica desprezível contém 980 gramas de água a temperatura ambiente. Quando eles falam garrafa térmica e calorímetro, pessoal, ele está querendo dizer só que está isolado do meio ambiente, você pode considerar só as duas coisas que foram misturadas. É um termo que eles usam muito comum, eu acho que eu não cheguei a dar tanta atenção para isso, mas em um texto como esse, essas informações servem só para dizer, olha, só vamos misturar dois corpos. Tá. Então, no caso aqui, a água 980 gramas. Tá. Temperatura inicial 28 graus Celsius. Para resfriar a água e os cubos de gelo, para resfriar a água, cubos de gelo de 50 gramas cada a 0 graus são introduzidos na garrafa, a seguir fecha essa tampa. O calor de fusão do gelo, aí ele dá os dados, e o calor específico da água, calcule quantos cubos de gelo devem ser introduzidos para obter a água de 18 graus. Então, como que eu faria essa questão? Bom, um jeito de você fazer é pensar o seguinte, ele está jogando cubos de gelo na água e ele quer ver quantos cubos são necessários para que ela chegue a esse 18 graus Celsius. Então, o que eu faria primeiro? Na malandragem, eu escreveria aqui, ó, quanto que vai custar resfriar essa água? Então, primeiro eu penso assim,
980 vezes 1, calor específico. E de 18 para o 28 para o 18, eu tenho menos 10 graus. Então, tecnicamente, ela tem que perder. Vai aparecer um sinal negativo, mas só para dizer que ela tem que perder 9.800 calorias. Aí eu penso assim, olha, ele está jogando cubos de gelo de 50 gramas. Quanto que eu consigo nessa conversão desse gelo que foi derretido? Então, olha só como é que vai ser. Eu olho, como é uma mudança de fase, o calor específico, a quantidade de calorias agora é aquele M vezes L. Qual é o calor latente de fusão do gelo? 80. Então, é aquele L ali vale 80. Então, é 50 gramas vezes 80. Isso dá 4.000, ó. 5 vezes 8, 40. 4.000 calorias. Então, dá para tirar desse cubinho de gelo que ele colocou mais ou menos 4.000. Ora, eu preciso de quase 9.000. Eu já responderia 2, por simples análise. Olha, para converter gelo eu vou gastar 4.000. Eu preciso de 9.000 e uns quebrados. Então, eu vou jogar 2. Mas, essa questão, ela tem um jeito de fazer, que é esse jeito aqui do equilíbrio. Toda vez que for questão de equilíbrio, geralmente é assim que você vai fazer. Q1 mais Q2 tem que ser igual a zero. Então, quem é Q1? É o calor perdido pela água. Então, é MC ΔT. É o resfriamento da água. E quem é Q2? Aí a gente tem que analisar que é o gelo. Então, a gente tem uma parte aqui, vou botar em azulzinho, que é devido à conversão do gelo do estado sólido para o estado líquido. Então, é um Q2 linha mais um Q2 duas linhas. Isso tem que ser igual a zero. Essa parte aqui é aquela parte, M vezes L. Mas a segunda parte, ela também é, porque agora o gelo que está ali, ele está a 0 graus. Então é uma água a 0 graus que vai ajudar a água a resfriar também. Isso também tem que entrar na conta. Então fica um MC ΔT do gelinho, da água geladinha que saiu do gelo. Então é essa conta agora que a gente vai fazer. Então a gente sabe, por exemplo, aqui tem um último detalhe que é o seguinte, só que eu não vou colocar um cubinho de gelo. Eu não sei quantos cubinhos de gelo eu vou colocar, então eu boto um N aqui, ó. Eu boto um N multiplicando, porque isso aqui vai ser o número de bloquinhos que eu vou jogar aqui dentro. N de número. Vou botar um N grandão. N maiúsculo. Então, se eu botar 2, vai ser isso 2 vezes. Se eu botar 3, 4, 5, e ele quer saber justamente esse N. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó. M, a massa que eu coloquei de água, 980. Calor específico da água, 1. A variação que eu quero causar, menos 10. N é o que eu quero saber. Beleza. Qual é a massa de gelo que a gente tem por cada bloquinho? 50 gramas. Vezes esse 80 aí. Mais 50 gramas. Agora é a água geladinha que saiu do gelo. 1 grau de calor específico. E uma variação, assim que ela foi convertida, ela estava em 0 graus. E ela vai ir até 18, porque é o resultado final que eu quero. Vezes 18. Igual a zero. Então, quanto que dá isso aqui tudo dentro desse parênteses aqui? Isso aqui vai dar 4.000, 50 vezes 80. Vou botar aqui. 50 vezes 18, na verdade, dá 900. Então, aqui é N vezes 4.900, igual a zero. Vou tirar esse cara daqui. E esse cara aqui, 980 vezes menos 10. Aí aqui vai ser menos 9.800. Mais isso aqui. Então, essa é a parte responsável das calorias que vem do gelo, e isso aqui é quanto que a água precisa perder. E aí agora isso passa para lá. Esse negativo fica positivo. Então fica N. Meu Deus. 4.900 N
é igual a 9.800. E aí N é igual a 9.800 dividido por 4.900. Eu corto. E isso aqui vai dar exatamente 2. Então, primeiro eu fiz fazendo uma estimativa. Fiz uma estimativa de quanto que cada gelo podia fornecer para resfriar essa água. E depois eu fiz usando o formalismo. A única sacada que tinha aqui é esse N multiplicando, porque iam ser várias vezes isso aqui para cada númerozinho de bloquinho de gelo que eu tivesse colocado aí nessa substância, ok? Então, é isso.